Olá, gente. Então, eu trago o segundo vídeo sobre a Era Vargas, ah, este sobre o governo ou período constitucional. Lembrando que, como eu falei no vídeo anterior, a Era Vargas a gente divide em pelo menos três momentos, né? Essa Era Vargas de 1930 a 45. Governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Então hoje nós vamos discutir, eu vou apresentar, né, elementos, características sobre esse período constitucional do governo Vargas, que vai de 1934 a 1937, rompido então pelo golpe que cria, né, o Estado Novo. Então, sobre o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, eu destaco aqui as principais características. É um período fortemente marcado, já está aí muito claro, fortemente marcado pela disputa, né, ideológica entre extrema-direita e esquerda, ou entre o integralismo e o comunismo. Tá? Mas enfim, a primeira característica desse momento é que Vargas então passa a governar com base na Constituição de 1934. Lembrando que Vargas chegou ao poder em 1930, né, depois de ser derrotado nas eleições. Enfim, ele assume, né, em caráter de golpe mesmo. É chamado de período provisório porque deveria ser esse provisório mesmo. Deveria ter tido novas eleições, uma nova Constituição, fato que só vai acontecer depois da Revolução Constitucionalista de 32, é que Vargas convoca a Assembleia Constituinte e em 34 é promulgada então a nova Constituição para o Brasil. Essa Constituição de 34 elege indiretamente, ou seja, é a Assembleia Constituinte que elege então Vargas para um mandato de mais 4 anos. Tá? Enfim, então é isso, né? E é por isso que nós chamamos esse período de governo constitucional, porque aí sim Vargas governa nesse período, né, de acordo ou a partir da Constituição de 1934. Como eu disse, período marcado pelo embate ideológico entre fascismo e comunismo, e também é nesse período que nós vamos destacar o Levante Comunista de 1935, chamado, enfim, por seus opositores de intentona comunista. Né? Intentona é uma expressão que tem relação com coisa de doido, né? Por exemplo. Então, é o nome que foi batizado para, de alguma forma, desqualificar o Levante Comunista de 35. Né? O Levante Comunista que teve aí a liderança do Luiz Carlos Prestes. Bom, então falando do conflito ideológico desse período, eu destaco aí então esses dois principais grupos. A Ação Integralista Brasileira, a AIB, que tinha como liderança a figura do Plínio Salgado. Então, tá aí ele na foto, né, com o traje característico do integralismo, né, essa farda, camisa, né, verde oliva, e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, né, que era liderada, então tinha como uma liderança a figura do Luiz Carlos Prestes. Né, o Luiz Carlos Prestes, que era aquele mesmo que eu citei para vocês quando apresentei a coluna Prestes. Então, e aí um cartaz que traz o lema da ANL, né, que é Pão, Terra e Liberdade. Então, esse era o lema, né, da Aliança Nacional Libertadora. Pois bem, quais eram então as características da Ação Integralista Brasileira, que foi criada em 1932? Então, a Ação Integralista Brasileira tinha como característica inspirar-se,
né, nos ideais difundidos por Mussolini e Adolf Hitler. Então, uma das características do integralismo, então, era a sua relação com o nazifascismo, era a sua relação com os ideais fascistas, né, e os ideais nazistas, né. Lembrando que o fascismo, né, de Benito Mussolini na Itália e o nazismo de Adolf Hitler na Alemanha. Uma outra característica, né, propunha o combate aos comunistas, e aí segue nas outras características do integralismo, né. Tinha o nacionalismo e o militarismo também como uma outra forte característica, defendia um Estado forte e centralizado, com um partido único, e defendia valores ligados a Deus, a pátria e a família. Tá? Então, são elementos aí que compõem as características, tá, do integralismo. Lembrando, né, para associar essa característica, lembrando que a liderança desse movimento era do Plínio Salgado. Quais eram então as características da Aliança Nacional Libertadora, criada em 1935, ou seja, 3 anos depois então do integralismo? Reunia desde intelectuais a militantes do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, e de associações trabalhistas. Defendia um governo popular, defendia o não pagamento da dívida externa, o combate ao imperialismo e a reforma agrária. O combate ao imperialismo que eu me refiro aqui é o combate às ideias de dominação, né, de um país sobre outros países. Né? No caso aqui específico, a gente pode citar, né, a política imperialista dos Estados Unidos. O governo Vargas então vai decretar a ilegalidade da Aliança Nacional Libertadora 3 meses depois de ser criada, né? E vai passar a perseguir seus integrantes, né? Então, seus integrantes passam para a clandestinidade, ou seja, então não pode se manifestar publicamente, e as suas lideranças não podem aparecer publicamente porque são perseguidas pelo governo. É o caso do Luiz Carlos Prestes, que vai sair do Brasil, volta meses depois, assim como e outros, né, integrantes do movimento, enfim, mas volta depois com apoio, né, articulação da União Soviética para criar então um levante, uma organização para tirar Getúlio Vargas do poder, certo? Que é o que vai ficar conhecido, é o Levante Comunista de 35, que fica conhecido como Intentona Comunista. Então, a gente percebe o integralismo como um governo, uma expressão política de extrema direita, e a Aliança Nacional Libertadora comunista. Falando então a intentona comunista, como eu me referi aqui para vocês, né, é um momento em que Luiz Carlos Prestes volta, né, da clandestinidade para o Brasil, e em novembro de 35 para liderar um grupo de revolucionários, né, liderar um grupo que tinha como objetivo a retirada de Getúlio Vargas do poder. É um movimento que acaba fracassando, né, porque os apoios que se esperava que tivesse não vieram, né, esperava que houvesse levantes, inclusive militares, de apoio a esse movimento, e não aconteceu na força que se imaginava. Então, todos os revoltosos ligados a Prestes e o próprio Prestes, né, acaba sendo preso. Prestes é preso com a sua esposa Anita, a Olga Benário, melhor dizendo. Ele acaba sendo preso com a sua esposa Olga Benário, que era judia. Tá? Foram presos no ano de 1936. Então, ou seja, esse período que eu estou me referindo aqui, do surgimento da Aliança Nacional Libertadora e o movimento liderado por Prestes e sua prisão, então isso dura aí cerca de um ano, tá? Um ano e pouco, né? Então ele acaba sendo preso. Prestes ficaria preso por 9 anos, cerca de 9 anos, né, no
governo Vargas. Acho que dá basicamente isso, né? Preso em 36 e ele só sai lá no final do governo Vargas em 45. Né? Pois bem, sobre esse período, né, quem se interessar, eu cito aqui duas obras, né, o livro Olga, né, escrito por Fernando Moraes, e o filme Olga, Muitas Paixões numa Só Vida, inspirado no filme, inspirado, melhor dizendo, no livro do Fernando Moraes. Né? Então, é um filme que retrata a vida, né, da Olga Benário, a vinda dela para o Brasil, fazendo a segurança do Luiz Carlos Prestes, né, para esse movimento, a relação, né, que eles acabam tendo, o filho, né, a filha que nasce dessa relação. Né? Então, enfim, não vou contar detalhes do livro ou do filme, porque quem se interessar para compreender todo o processo, né, que envolve a, a Olga, né, desde a sua luta, né, contra o nazismo, né, treinamentos de guerra que ela fez na União Soviética, a vinda para o Brasil acompanhando Prestes, a relação que ela tem com Prestes e aí todos os problemas que ocorrem na sua vida em decorrência, né, enfim, né, desse processo político em que ela acaba mergulhando, né, e aí sofrendo com muita força, como eu disse, as consequências. Então, em 1937, o golpe de Estado, né, o Estado Novo, o início então do que seria a chamada ditadura varguista, até a ditadura varguista até 45. Tá? Então, 37 era o ano das eleições. Tá? Então, as eleições estavam marcadas, né, para acontecer no ano de 1987. Já haviam candidatos, né, apoiados pelo governo José Américo de Almeida contra o paulista Armando de Sales Oliveira. Mas aí apareceu a ideia de um suposto plano, né, conspiratório comunista para tirar ou tomar o poder, que era o plano Cohen. Era de fato era um plano que não existia, era algo fictício do ponto de vista, né, de como Vargas utilizou, né, no sentido de que tinha um plano comunista para tirar do poder, não era. O fato é que ele se apropriou disso, né, como pretexto para poder dar um golpe dentro do golpe. E aí, quando eu digo um golpe dentro do golpe, é que o primeiro é em 1930, quando ele perde as eleições e assume o poder. Fica no poder o tempo inteiro, é legitimado pela Constituição de 34, mesmo que de maneira não popular, porque foi de maneira indireta, com o voto constituinte, mas enfim, foi constitucional. E aí, dessa vez, ele cria esse pretexto para continuar no poder. Né? E 10 dias depois de anunciada essa ideia do chamado Plano Cohen, então Getúlio Vargas acaba decretando praticamente o golpe, porque veja o que é que acontece. Em nome da segurança nacional e apoiado por um sentimento anticomunista, que era forte, então tinha esse apoio, que ele usa que era um plano comunista não por acaso, porque havia uma massa brasileira anticomunista muito forte. Então, dizer que era um plano anticomunista era uma estratégia para ter apoio popular. Então, com base nisso, com base em nome da segurança nacional, né, e contando com esse apoio, né, do sentimento anticomunista dos brasileiros, então Vargas decreta o fechamento do Congresso, extingue os partidos políticos, suspende a Constituição e encerra a campanha eleitoral marcada para aquele ano. Ou seja, entra aí em cena uma nova fase do governo Vargas, a fase, né, o momento, ou o governo denominado de o Estado Novo. Então, essas são aí as principais características que eu consegui elencar aqui num vídeo de cerca de 15 minutos para vocês. Tentei fazer isso o mais breve possível, tá? Então, espero que vocês assistam, né?
Assistam esse vídeo no horário das nossas aulas. Quando terminar de assistir, se tiver dúvida, eu vou estar disponível pelo WhatsApp ou na nossa sala de aula do Google, tá? Então, assim que assistir no horário da aula, entre em contato comigo se tiver dúvida, que eu vou estar disponível para tirar essas dúvidas. No próximo vídeo a gente discute aí as características do Estado Novo, tá? Mas antes, depois do vídeo, na próxima semana eu passo uma atividade sobre essas questões que envolvem as características do governo constitucional. É isso, gente. Um abraço, fique com Deus e fique em casa.